Imagine você fazendo um voto, uma promessa, e aí você não pode cumprir porque, enfim, não tem condições, não há tempo disponível, não tem recursos para fazer, ou melhor, até tem, mas não tem o tempo disponível para você cumprir seu voto, a sua promessa. Agora, uma modalidade, né? Existe agora o pagador de promessas de aluguel. Ele vende peregrinação por R$14 mil. Ou seja, a pessoa faz a promessa, principalmente as promessas de peregrinar, né? Lembra aquelas peregrinações que tem no mês de outubro lá da Basílica de Aparecida, por exemplo, lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, que os fiéis católicos andam, né, dias e dias para poder ir lá cumprir seus votos no dia 12 de outubro. Mais ou menos assim. Agora tem essa modalidade, se caso você compre, você que é católico, fez uma promessa para Aparecida, para Nossa Senhora de Aparecida, e não pode ir até lá cumprir, você pode, né? Tem uma profissão agora que as pessoas, por exemplo, pagam um peregrino para poder fazer o trajeto para você e pronto, R$14 mil, o cara vai a pé até lá ou aonde quer que você precisa que vá e paga a promessa no seu lugar. Olha só que maravilha. Então quem tem dinheiro, tá muito bom o negócio, porque quem tem grana faz isso, paga um cara para fazer para você. É interessante, quando a gente pensa que já ouviu tudo, pois é, quem faz isso? Tem um cara que tem 59 anos, o Carlos Gil, que ele vive há muito tempo lá em Portugal e encontrou uma maneira inusitada de unir a tradição e modernidade. Quer dizer, ele é um personal peregrino. Olha aí, um profissional que cumpre promessas religiosas em nome de outras pessoas. É matéria do UOL. Eu vou deixar para você que acompanha. Eu sempre coloco os editoriais, alguns deles vão para o YouTube, lá para o canal, para o meu canal, o canal Tony de Souza no YouTube. Vai lá e leia a matéria para você não dizer que eu estou inventando histórias. Quer dizer, os pagadores de promessas profissionais, diz ele, surgiram há anos, segundo o Gil. Eles desempenhavam um papel crucial na vida religiosa medieval, permitindo que promessas feitas a santos e a Deus fossem cumpridas, mesmo quando os devotos originais não podiam fazê-lo pessoalmente. Olha só que situação. Então, seu trabalho era uma mistura de devoção, resistência física e espiritual e contribuía significativamente para que a dinâmica social e religiosa da época. Então, por 2.500 euros ou R$14 mil, ele deixa o conforto da sua casa e percorre a pé os caminhos até os santuários católicos famosos, como o de Fátima, por exemplo, a 160 quilômetros de distância. Então é isso. O contato com o profissional é feito por site e essa modalidade, acredite se quiser, já está chegando também aqui no Brasil. E aí, o que você acha disso tudo? E talvez os crentes, né, alguns evangélicos, possam até criticar aí o senhor Carlos Gil e essa história aí de pagador de promessa de aluguel. Mas, desde o momento em que você vai lá para esses vídeos no TikTok, desses caras que é o famoso Deus manda te dizer, e deposita aí agora uma oferta porque eu vou revelar na sua vida o que está acontecendo, e aí você, ao invés de ler a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, fica confiando nesses revelamentos que de Deus não tem absolutamente nada, e aí deposita Pix na conta desses caras picaretas que usam o evangelho em benefício próprio. Não pode julgar o cara, lá o católico, porque você faz a mesma coisa. Essa é que é a grande realidade. Olhando aqui para essas questões, achamos isso um absurdo. Onde é que nós vamos parar com um negócio desse? Quer dizer, pagador de promessa de aluguel, eu não posso pagar minha promessa, eu pago um cara e ele faz por mim. Então tem muita gente também no meio evangélico, infelizmente, vivendo disso. Muito picareta também vivendo disso, porque você não pode orar pelas madrugadas, porque você está muito cansado, eu vou orar por você de madrugada, eu vou interceder pela sua vida.
eu vou te abençoar, você que está chegando agora aqui. Tem muitos vídeos assim no TikTok, vejo uns montes aí. Nas próprias igrejas, algumas, tem muito disso. E quando você faz uma campanha e coloca lá no envelope, olha aqui, meu irmão, tá aqui esse envelope, ora por mim que eu tô com essa causa aqui para resolver, infelizmente, as pessoas depositam nessa esperança de que uma pessoa pode fazer o que você deveria fazer. Eu não estou podendo orar, você ora por mim. Antigamente tinha, irmão, me ajude em oração, ou seja, você me ajuda orando e eu também vou orar, também vou fazer a minha parte. Mas não, hoje em dia não. Estamos terceirizando tudo, terceirizando até a fé dos outros em nosso benefício, é isso que eu quero dizer. E a fé do outro não pode ser terceirizada em nosso favor e nem comercializada, infelizmente. Então as campanhas, um monte de campanha que você tem que pôr no envelope determinadas quantias, determinados valor. Para quê? Que campanha de igreja é essa? Portas abertas, quebra da maldição, traz esse envelope segunda-feira, quinta-feira que vai acontecer e eu vou subir ao monte, eu vou orar por você, vou jejuar por você e vou comprar o teu barulho, vou comprar a tua briga, mas não esqueçamos dos envelopes. E eu tô falando uma coisa muito séria aqui, que vou ser bombardeado por isso, criticado por isso, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque julgar aqui o Carlos Gil por isso, nós fazemos a mesma coisa. Dado algumas exceções. Eu não estou aqui generalizando, mas isso acontece aos montes. Ora por mim, porque se... faz lá o jejum por mim... Jejua por mim porque eu não posso jejuar. Eu não aguento jejuar nem uma hora, então você jejua por mim. Quando não se tem nada em troca, apenas um amor, apenas uma ajuda mesmo, uma intercessão, beleza, perfeito. Mas quando as intenções são das mais variadas possíveis, tanto de quem dá quanto quem recebe, aí a coisa fica realmente, de fato, muito complicada. E aonde nós vamos parar? E aí quando vemos uma notícia dessa aqui no UOL, eu vou deixar o link lá, uma notícia até internacional, mas essa história de pagador de promessa profissional, isso existe há anos. Pessoas extremamente atarefadas querem fazer seus votos. Pessoas que não têm tempo para absolutamente nada quer fazer alguma coisa, então faz o quê? Terceiriza um cara que faça por você. E aí o filho ou a filha confia na mãe, que a mãe é que vai buscar por ela e vai lutar a guerra dela. E ela mesma não faz absolutamente nada. É disso que eu estou falando. Muitos confiam no pai, no marido, na mulher. Ela tem que orar por mim, ela tem que jejuar. Se ela quiser isso, vai jejuar. Se quiser que eu mude, vai orar por mim. E o indivíduo em si, o preço dele, já que ele é a principal pessoa envolvida ou está envolvido diretamente numa situação de necessidade, não vai orar? Mas eu tô fraco, eu não aguento, então minha mãe vai orar por mim. Ela vai orar para eu manter meu emprego, porque eu ajudo em casa, ela precisa do meu dinheiro também. E nós julgamos aqui uma questão desses peregrinos profissionais, pagam a promessa por você e aí tá tudo certo, né? Não tá tudo certo, porque se a promessa ou se o voto foi feito por A, é A que tem que cumprir. A Bíblia diz, não prometa. Se fizer um voto ao Senhor teu Deus, não demore em cumpri-lo. Aí você vai e transfere isso para uma outra pessoa. Quer dizer, você que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, fez um voto outrora que ia buscar e até o final você abandonou a causa. E aí a sua mãe ou a sua mulher ou o seu marido e lá o seu filho, eles que intercedam por você, eles que orem para Deus. Quantos relatos eu já ouvi isso de colegas de trabalho dizer, se eu estou de pé porque lá em casa tem uma coroa que intercede por mim, que busca por mim, porque se não fosse ela eu já teria morrido. Como assim? Ela é o seu amuleto da sorte? É ela que te dá aí o livramento, é ela que, né, sem ela, se ela morrer então, como é que fica a sua vida? Se a principal intercessora por você morre, como que fica você? Vai logo em seguida. Fica desprotegido espiritualmente. Tony, mas não tem nada a ver uma relação com a outra. Claro, guardadas suas devidas proporções, é o que acontece também, infelizmente, no seio de muitas igrejas, com o aval e o carimbo de muitos pastores.
que incentivam esse tipo de comportamento. Nós precisamos parar com isso, de depender da fé alheia para seguir as nossas jornadas. Você é adulto suficiente, você é maior de 18 anos, você já responde por você no mundo espiritual. Aliás, no mundo espiritual não tem esse negócio de 18 anos não, a maior idade no mundo espiritual é a idade da consciência. Talvez estourando nos dias de hoje 12 anos no máximo. A partir de 12 anos você já não precisa mais do seu pai, da sua mãe, eles já não respondem mais por você. Não é 18 anos não. A maioridade penal espiritual, ela é bem, talvez até menos de 12 anos. Então esse negócio de você ficar, não, porque a minha mãe, graças a ela que eu estou de pé, bom, não sei. Será que é? Já parou para analisar para ver se é assim? Então você está terceirizando a sua salvação? Você está depositando os seus livramentos, a sua salvação, tudo aquilo na conta do outro, até quando você vai chamar para você a sua responsabilidade? Não tem mais essa de criancinha no mundo espiritual, só para os novos convertidos, e olhe lá, novos convertidos que nunca tiveram contato nenhum com o evangelho, porque aquele que estava afastado e voltou não é novo convertido não, é um arrependido, está de volta. Ah, mas nós precisamos de oração, de orar uns pelos outros, a Bíblia manda orar uns pelos outros, mas orar uns pelos outros, não somente os outros orar por nós. Então essa é a consciência que nós precisamos ter no mundo espiritual. Não tem como terceirizar a fé, deixar que outros façam por nós aquilo que nós deveríamos fazer. A responsabilidade é sua, tão somente sua, de lutar pelos seus ideais, pela sua família, não ficar a usar a fé do outro como muleta ou amuleto. E pronto, que aí acaba você se comparando a casos mais ou menos assim. Então o cara que acha lá, outro caso, eu dou o dízimo muito gordo na igreja, abençoa esse ministério aqui, então o pastor obrigatoriamente tem que olhar para as minhas guerras e lutar por elas, e eu tenho que ter a prioridade porque eu sou o cara na vida dele. Quando você pensa assim, o seu ego já está lá em cima e você não entendeu o que é servir no reino. O seu dízimo de 20 mil reais e o dízimo da irmãzinha de 30 reais, para Deus é a mesma coisa. Dependendo do coração, o dízimo dela é até maior, a oferta dela é até maior do que a sua, que dá 20, 30 mil reais. Então a gente precisa ter essa consciência, porque a coisa vai ficando complicada, nos momentos que essas campanhas o povão já vai levando para outro lado, né? E aí vai lá, as campanhas portas abertas, quebra de maldição. Então eu vou trazer o meu envelope na próxima semana e tenho a promessa, certeza que Deus garantiu que, né, o pastor vai orar, esse pastor aqui é consagrado, ele vai levar ao monte o meu pedido, porque eu estou fazendo essa campanha, e no final de 7 dias de campanha, as minhas respostas serão todas ouvidas, porque eu estou participando da campanha. O pastor disse que no envelope tem que ter 300 reais, pois eu pus os 300 reais lá e quero que isso aconteça, porque ele vai orar, e ele deu a palavra que ia acontecer, e tem que ser assim. Aonde que está escrito na Bíblia que isso é assim que funciona? Deus é nosso servo, Deus está à nossa disposição, com Deus se faz negócio, se barganha. Isso é uma barganha, isso é um negócio que se faça. Então o Senhor me abençoa, porque agora, né, e uma visão deturpada do que Jacó fez, porque Jacó fez esse voto, né? Se o Senhor me abençoar, não deixar faltar comida, roupa, eu vou dar o dízimo de tudo que tem feito. Só que Jacó não deu primeiro lá, botou o dinheiro no envelope lá para que isso acontecesse. Ele fez um voto, esperou acontecer e depois cumpriu. E aí nós depositamos lá no homem que ele vai fazer as orações, e nisso ficam crentes frustrados, decepcionados. Ao término da campanha, nada aconteceu. Ah, mas os outros fizeram e aconteceram, mas e quem não recebeu? Aí é falta de fé, aí a culpa é sua, que não teve fé. Mas a fé não era minha, era do homem que prometeu, que falou que ia fazer, que ia orar por mim, que a coisa ia acontecer, então eu fui na fé dele. E assim criamos um ciclo vicioso, né? Sempre assim, na dependência de outro, para nos empurrar, vai, né? Assim como os anjos fizeram lá de Sodoma e Gomorra, empurraram Ló e suas filhas, vão empurrar, pegar pela mão, puxar a mulher, tudo, porque o cara não vai sair. Às vezes Deus agarra nas nossas mãos e nos puxa, é verdade.
Mas em relação a votos, a sacrifícios, colocar isso nas mãos dos outros, olha o que diz a palavra de Deus para terminar. Vou ler aqui um versículo para você entender bem. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1, 12. 1 João 2, versos 1 e 2. Ou seja, só temos uma pessoa que faz isso, que fez isso, que é Cristo. Esse sim tomou verdadeiramente o nosso lugar. Esse sim fez o sacrifício por nós. Até isso estão querendo tirar a honra dele. Só que o que ele oferece nessa vez que toma o nosso lugar, na cruz, isso é para nos dar perdão de pecados, que é a parte mais importante, que o ser humano não está nem aí. Isso não foi para nos dar, pagar nossos votos e nossas promessas, não. Ele tomou realmente o nosso lugar. Não para nos abençoar economicamente, mas para nos dar a salvação dos pecados, da condenação eterna. Bota isso na sua cabeça. Morreu para nos dar vida eterna. E não ter esse negócio de transferir as nossas promessas feitas a ele para que outras pessoas paguem por nós. Isso não existe. O único que pagou por nós, derramou o seu sangue, foi para o perdão dos nossos pecados, para nos dar salvação. E não prometeu mais nada além disso. Aliás, quando foi consultado sobre isso, ele disse que não tinha onde colocar a cabeça. Essa é que é a grande realidade. E nós precisamos, são palavras difíceis, talvez duras, talvez vai de encontro, né? Vai confrontando tudo aquilo que você entende, mas é uma verdade que liberta. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Boa noite de sexta-feira, final de semana para você, 14 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou o Tony de Souza. A partir de agora, programa Nossa Voz em 98,7. Manda mensagem de áudio, de texto para nós aqui, 1999-285-1545. 1999-285-1545 é o DDD aqui de Campinas, 19. Manda lá sua mensagem de áudio, de texto, me ajuda a fazer o programa de hoje, desta sexta-feira. A gente começa com esse louvor abençoado nessa noite. Bom fim de semana para você, graça e paz.